que, além de morrer por nós, o Senhor já orava por nós. E quando Ele foi, Ele deixou o Espírito Santo. Que Ele disse assim: eu vou vos deixar outro Consolador. Ele já era o próprio consolo presencialmente, mas Ele não nos deixou órfãos, amém? Ele não nos deixou órfãos. Mas quantas vezes a gente se esquece que o Espírito Santo é o nosso Consolador? Não é mesmo? Quantas vezes isso é difícil para nós? E a palavra de Deus nessa noite para nós é: tema, pelo que o seu coração se alegra. Não sei se você já parou para verificar que no nosso dia a dia, que na nossa vida, é muito fácil a gente perder a nossa alegria, não é? Diariamente nós temos N razões para não sermos alegres. Quando a gente olha para as nossas circunstâncias, quando a gente olha para o que está acontecendo nesse mundo, para as injustiças, quando a gente olha às vezes para as circunstâncias que não mudaram, para as coisas que a gente todos os dias tem que lidar com elas. O que vem no nosso coração muitas vezes? Desânimo, tristeza, preocupações. E se a gente não tomar conta do nosso coração, nós chegamos na casa do Senhor e nós não conseguimos ter uma expressão de louvor para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tão pesados, nós estamos com tantos fardos, não é? E a palavra de Deus diz que o Senhor fala: vinde a mim, o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. E muitas vezes nós deixamos de dar o culto que o Senhor merece por causa de tristeza. Já aconteceu isso com você? Você vem na casa do Senhor, você apenas sentou, você apenas ouviu. Você poderia ter feito uma oração mais fervorosa, você poderia ter se alegrado na presença do Senhor. Você poderia ter ouvido a voz do Senhor de uma forma mais especial. Mas quando a tristeza, quando as circunstâncias elas estão falando mais alto na nossa vida, muitas vezes é difícil a gente se lembrar que a alegria que vem do Senhor, meus queridos, a alegria que vem do Senhor, ela independe de circunstâncias. Ela independe do que está bom ou ruim na nossa vida. Mas hoje, eu não sei se você conhece pessoas assim, hoje, por qualquer coisa, as pessoas perdem totalmente o equilíbrio, você já percebeu? Chega uma luta, a pessoa ela fica tão desesperada, ela fica tão apavorada, ela fica tão sem chão, que ela, praticamente a impressão que nos dá, é que ela esqueceu o Deus a quem ela está servindo, não é? E eu gostaria de dizer para você, que vai ter muitos momentos na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha: adorar ou ser corrompido pela tristeza. Vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai ter que escolher nos entregar ao desespero, ao desânimo, às circunstâncias contrárias, ou a gente dizer para o inimigo, ou a gente declarar. Um escritor disse o seguinte, Martinho Lutero, ele disse assim: quando uma notícia ruim chega até a mim, ele disse assim: eu vou cantar um salmo só para a vergonha do diabo. Olha que coisa linda, ele faz uma declaração, porque quem vai decidir que efeito as circunstâncias vai fazer na nossa vida sempre vai ser nós, porque a palavra de Deus já foi liberada, amém? A palavra de Deus já foi declarada. Aí eu gostaria de dizer, você poderia dizer: mas é fácil você dizer isso. Você quer que eu fique rindo, que eu me alegre por tudo? Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A gente não vai se alegrar quando o parente nosso está enfermo. A gente não vai se alegrar quando alguém morre. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos alegrar por tudo. Mas a palavra de Deus nos ensina em tudo. Em tudo dai graça, é diferente. Amém? Não é por tudo, mas é em tudo. Amém? Então nós não temos que olhar para depender do nosso estado, das circunstâncias que a gente vive. Eu vi uma médica falando que ela atende no pronto-socorro e ela está assim assustada de ver que tantos jovens chegam no pronto-socorro que tentaram se suicidar, que tentaram tirar a sua vida. E aí ela pergunta, né? Quem trabalha na área da saúde deve acompanhar isso de perto, né, Laís? Ela pergunta para eles: por que você tentou se suicidar? Aí às vezes
a pessoa diz assim, eu tentei me suicidar porque eu queria sair para tomar um suco com aquela pessoa, ela disse não. Só porque a pessoa disse não, a pessoa foi lá e tentou se suicidar. Parece ridículo para nós. Mas sabe o que é isso? É esse tempo que nós estamos vivendo. Que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida achando que nós não vamos ter dificuldades. E a palavra de Deus nos ensina, a nossa vida é com guerra, querido. A nossa vida é luta. É por guerra para entrar na casa do Senhor. É por guerra para entrar no céu. Então nem sempre as coisas vão estar favoráveis. Por que isso está acontecendo no tempo de hoje? Porque a esperança das pessoas estão em pessoas. A esperança das pessoas estão em coisas. Então, abre a sua Bíblia comigo. Salmo, se você não tiver a Bíblia, a Lavínia vai colocar aqui para nós. Salmo 33, verso 21. Esse é um salmo de Davi. Davi, ele faz essa expressão, ele fala. E eu gostaria de dizer para você que muitas coisas nós só podemos declarar quando nós temos intimidade com aquilo. O salmista Davi, ele pôde fazer várias declarações na sua vida, porque ele viveu cada etapa dela. Ele viveu os períodos de alegria, ele viveu os períodos de luta, ele viveu os períodos de derrota, ele viveu os períodos que ele mesmo pecou, que ele mesmo fez coisas terríveis. Não é? Que a palavra fala, ele cometeu um adultério, além de cometer o adultério, ele matou o marido da mulher, fez toda uma articulação, né, para que ele morresse. Então, assim, além de homicida, ele era adúltero. Mas por que a palavra de Deus ainda assim chama ele de homem segundo o meu coração? Por quê? Porque não é apenas o nosso pecado, meus irmãos, que vai fazer da gente pessoas que têm acesso maior a Deus ou não. É o quanto nós temos acesso a essa graça. O quanto nós dizemos para Deus, me perdoa, Senhor, eu me humilho, eu dependo do Senhor, eu preciso da sua presença. Não é? Muitas vezes nós pecamos e nós achamos que nós não temos direito das bênçãos do Senhor, que Deus não pode nos abençoar. E a palavra de Deus diz que a graça foi liberada sobre nós, amém? E os nossos pecados, eles são jogados no mar do esquecimento. Então, se Deus já jogou os nossos pecados no mar do esquecimento, por que nós vamos lá pescar? Não é? Muitas vezes a gente traz de volta aquilo que Deus já lançou fora das nossas vidas. Então, o salmista, ele diz assim, o nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Então o salmista Davi, ele está dando aqui uma razão pela qual o coração dele se alegra. O nosso, ele diz. O nosso coração se alegra porque o Senhor é santo. E pelo que ele tem feito por nós. Quando você vai pensar sobre isso, a Bíblia King James fala o seguinte: no Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Então o nosso coração, ele vai se alegrar, o nosso coração, ele vai regozijar no Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja numa cova, ainda que eu esteja sendo perseguida, ainda que eu esteja passando necessidade, ainda que eu ainda não tenha alcançado os meus sonhos. Por quê? Porque o meu coração, ele vai se alegrar quando a minha fé estiver colocada no lugar certo. Amém? No lugar certo. A nossa fé precisa ser colocada no lugar certo. E esse salmo, meus irmãos, ele vem nos inspirar, primeiro, a confiar em Deus e a louvá-lo. Muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas na nossa vida. Porque eu não tenho isso, porque aqui não acontece, porque fulano tem, porque ciclano chegou lá. Às vezes nós queremos viver coisas que as pessoas já passaram um processo de 20 anos para conquistar e nós estamos querendo viver agora, sem nem ter passado nenhum período para conquistar. E esse salmo nos inspira que nós precisamos louvar a Deus. Se você começar a perceber, nós temos mais razões para louvar a Deus do que para nos entristecer. Amém? Se você começar a pensar,
o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus zela por você, o quanto Deus na sua vida às vezes faz tantas coisas às vezes que nós nem vemos, nós vivemos livramentos que nós nem sabemos, mas a boa mão do Senhor está nos conduzindo na entrada, nos conduzindo na saída, guardando os nossos filhos, livrando de todo o mal, suprindo a nossa casa, suprindo a nossa vida. Às vezes nós passamos coisas tenebrosas, mas nós estamos de pé. Nós estamos fortalecidos em Deus, nós estamos com o nosso equilíbrio mental em dia. Por quê? Porque essa força não vem de nós, essa força vem do Senhor. Então o salmista vem dizer, o meu coração se alegra, ele está louvando a Deus, ele está declarando por que ele é feliz. Agora, se ele fosse olhar para o que as pessoas pensavam dele, será que ele ia se alegrar? Que é relativo o que as pessoas pensam de nós. Uns gostam, outros odeiam, não é? Uns amam, outros nem tanto. Uns têm uma visualização de nós, outros têm outra. Vai depender do interesse do coração de cada um, não é mesmo? Então Davi, se ele fosse se preocupar com isso, ele não louvava a Deus. E eu gostaria de dizer para você que esse tem sido um perigo nas nossas vidas de cristãos. Muitas vezes a nossa vida é semana após semana de tristeza, de cabisbaixo, de angústia, porque a gente não consegue mais olhar e louvar a Deus, independente das circunstâncias. Esse salmo ele nos inspira a ter esperança na bondade de Deus e no cuidado dele em todas as situações da nossa vida. Deus está cuidando de nós em tudo, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo está no controle das mãos do Senhor. Então muitas vezes nós ficamos reclamando de coisas que nos acontecem. Mas eu gostaria de te lembrar, aconteceu e não passou desapercebido por Deus. Muitas vezes Deus quer, dentro dessa situação, nos forjar para aquilo que Ele tem a fazer através das nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos ser forjados no nosso caráter de fé, forjados na nossa estrutura enquanto pessoa. Porque se nós não conseguimos aguentar isso aqui, como que Deus pode acrescentar isso aqui em nós? Se nós não conseguimos ter esperança para louvar a Deus com esse tipo de situação, como nós vamos ter esperança se situações maiores vierem sobre nós? Então, Deus ele forja as nossas vidas através daquilo que nós passamos. Mas nós precisamos pensar algo muito importante. Davi fala, o meu coração se alegra porque a minha esperança está no Senhor. Ele diz, tem um destino a minha esperança. Eu não olho para nada do que está acontecendo aqui. Eu olho para o alto. Eu olho para aquele que eu acredito, para aquele que eu confio. E é isso que faz eu e você quando nós temos intimidade no Senhor. Quando vem uma palavra de alguém que diz assim, você não é capaz, você vai dizer, eu não sou capaz, mas o meu Deus, Ele é capaz. O meu Deus, Ele é por mim. E Ele faz o seguinte, Ele nos faz pensar algo muito importante para nós. Onde que nós temos colocado a nossa fé? Onde nós temos depositado a nossa esperança? Se nós depositarmos a nossa esperança só se isso acontecer, só se aquilo acontecer, pode ser que a gente passe uma vida e isso não aconteça. E a gente passou uma vida sem glorificar o nome do Senhor. Porque nós começamos a entender Deus de forma errada. Nós passamos a entender Deus só aquilo que as mãos dele podem nos oferecer. Só aquilo que através da fé eu posso conquistar. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para transbordar o seu amor, o seu perdão, a sua graça e o acesso à eternidade sobre nós, queridos. Então nada do que a gente passe nessa terra é mais poderoso do que aquilo que Deus tem para nós. Você ainda crê nisso? Você ainda crê nisso? Você ainda crê que você pode chorar aqui, mas é passageiro, porque a eternidade é muito, 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 um tempo muito especial que você vai ter para se regozijar eternamente na presença do Senhor? E o salmista ele afirma que o nosso coração ele se alegra, porque que há uma necessidade de nós nos alegrarmos todos os dias. Todos os dias. Mas muitas vezes nós não temos essa visão. A gente louva a Deus se tiver tudo bem.
A gente adora a Deus se estiver tudo ok. Se de repente chegar uma notícia lá em casa, a primeira coisa que muitas vezes eu posso dizer, eu não vou à igreja, porque hoje eu não estou bem. Mas Martinho Lutero disse o seguinte, quer saber, eu vou cantar um salmo para a vergonha do diabo. Porque quando as coisas estão ruins, aí é que eu tenho que louvar para declarar, eu estou acima disso, a minha fé está acima disso. Amém? Mas isso é uma escolha sempre nossa. O salmista nos lembra também que nós precisamos recobrar a nossa mente, que a nossa alegria não vem daquilo que eu conquisto, do que eu tenho, do que eu posso comer, do que eu posso vestir, do que eu posso conquistar. A nossa alegria, ela vem da salvação que nós recebemos, queridos. Amém? Se você não consegue adorar a Deus porque você foi agraciado por Ele, você não vai adorar a Deus por mais nada, porque o inimigo sempre vai levantar situações para calar a sua boca, para fechar os seus lábios, para te fazer desanimar, para te fazer passar uma vida inteira sem erguer as suas mãos e adorar ao Senhor. Então você precisa canalizar a sua fé para o lugar certo. A sua fé está naquele que é o autor e consumador da sua esperança. Amém? Por que nós estamos ficando tão desequilibrados, parecendo pessoas que não conhecem a Deus? Porque muitas vezes realmente nós não conhecemos a Deus. Nós vivemos das experiências dos outros, dos testemunhos dos outros, das experiências que as pessoas viveram. Ah, porque Deus fez isso na minha casa, porque Deus fez isso na minha família, ou porque eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi. Você não vê mais ninguém dizer assim, eu estou muito feliz que essa noite eu estava em oração e Deus falou comigo. Você não ouve mais isso, porque não existe mais. Aliás, existem poucos, como diz a palavra do Senhor, procura verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. A nossa alegria, querido, a gente pode estar numa cova, a gente pode estar no lugar mais tenebroso, pode nos amarrar, pode nos fazer tudo conosco, mas ninguém consegue tirar o que está dentro de nós. Isso ninguém jamais pode fazer. E é isso que nós precisamos nutrir. Nós precisamos lembrar que tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um porquê. Às vezes nós ficamos perguntando por quê, por quê, por quê? Para quê, para quê, para quê, Deus? E às vezes não é para a gente entender agora, porque nós ainda não temos a maturidade para entender agora. Lá na frente você vai olhar e vai falar, louvado seja o Senhor. Deus sabe de tudo. Deus sabe por que aquilo não foi feito no momento certo. E nós precisamos entender onde nós temos colocado a nossa fé. Onde está a sua fé? No seu emprego? O emprego abençoado que Deus te deu, todos os benefícios maravilhosos, não é, que nós recebemos, todo mês é um convênio médico, não é? Nem tão maravilhoso quando a gente começa a nossa caminhada, e aquele salário nos dá ali uma certeza que nós teremos provisão. Muitas vezes nós nos apegamos a pessoas que nos estendem a mão, pessoas que dão nos nossos ombros amigos em nós. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar que nós não podemos depender de pessoas, nós precisamos depender somente do Senhor, somente da mão do Senhor. O Davi, ele tinha muitas pessoas lutando por ele. Ele tinha exército, ele comandava exércitos, ele liderava cidades, tribos. Ele tinha pessoas sobre a sua confiança e o seu comando. Mas ele disse o seguinte, não, a minha confiança não está em Abner. Minha confiança não está no meu general, que está guardando a minha entrada e a minha saída. Minha confiança não está na minha amada. Minha confiança não está no meu filho querido Salomão. Minha esperança está no Senhor. Ele fala, é nele que eu me alegro. Então, por que muitas vezes nós levantamos tristes e dormimos abatidos? Levantamos desanimados e dormimos desmotivados. Nós viemos para a casa do Senhor, e eu não gosto muito disso, às vezes a gente tem que ficar, né, mexendo aqui a maçaneta, levanta a mão, dá um glória, né? Dança aí na presença do Senhor, tem uma expressão de louvor, e aí o Senhor vê que a gente só faz quando alguém pede, não é?
independente, acho que cada pessoa tem um comportamento, tem uns que têm um louvor mais expressivo, outros são mais quietinhos. Mas quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, a gente não abre a nossa boca para dizer, louvado seja o seu nome, Senhor. Às vezes a gente não abre a boca no culto para dizer, obrigada, Senhor. A gente entrou e saiu apenas da oração que alguém fez, do louvor que alguém falou, da palavra que alguém pregou, mas dos nossos lábios não saiu aquilo que Davi fez. Ele diz, o meu coração se alegra, Senhor, porque a minha fé está no Senhor. Minha fé está em Ti. Mas o que nós acontecemos lá fora está afetando o que nós damos para Deus. É ou não é? É ou não é? Quando as pessoas nos magoam, quem que é o primeiro a pagar o pato? Jesus. Jesus. Porque Ele vai aguentar a minha rabugice, porque alguém me machucou. Enquanto eu poderia dizer, nada, como a gente canta, né? Nada pode calar um adorador, será? Não é? Às vezes uma coisinha assim cala o adorador. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, a escolha é nossa. Nós podemos viver situações tenebrosas e continuar louvando e adorando o Senhor. Isso não vai mudar se a situação vai mudar ou não. Isso vai mudar aquilo que você sabe, o Deus que você serve, por aquilo que você vive. Você vive pelo quê? Você vive para morar eternamente com o Senhor? Você vive para louvar o Senhor? Você vive para viver para o Senhor? Nós cantamos aqui, por Ele estou gastando a minha vida. Será? Ou eu estou passando dias e dias apenas triste e abatido, enquanto o Senhor me levou? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Você tem fôlego, você tem vida? A palavra está dizendo, louve ao Senhor. E o maior milagre, queridos, é enxergar milagres. Muitas vezes Deus está derramando milagres diários sobre a nossa vida, mas nós não estamos enxergando porque a gente está com a lente no foco do problema, no foco da situação. Muitas vezes nós não conseguimos colocar a nossa fé no lugar certo, porque a gente está olhando para pessoas. Aí eu coloquei aqui o que elas são, o que elas dizem e o que elas fazem. Não é? Tem um grande problema aqui, como pessoas tiram a nossa paz, não é? Como pessoas têm um grande poder de calar a nossa voz. Como pessoas conseguem nos fazer pecar contra o Senhor. Porque muitas vezes, apenas um lugar que foi dado. Porque, irmãos, a pessoa não precisa estar possessa, ela pode dar lugar para o diabo. E uma palavra, e um ato, e uma atitude, e pessoas que a gente ouve. A pior coisa é a gente ficar ouvindo muita conversa. Porque às vezes o problema não é com a gente, mas a gente toma partido naquilo que não é nem com a gente. Aí a gente está cometendo uma injustiça em cima de injustiça. A gente está sendo injusto em cima de uma motivação de um coração. Então eu gostaria de dizer para você, coloque a sua confiança em Deus e não em pessoas. Porque as pessoas podem nos decepcionar. Eu vou te decepcionar. Porque às vezes a sua expectativa em relação a mim, ela é enorme. E eu gostaria de lembrar você que eu sou uma pessoa pecadora e falha e dependente do Senhor. Você pode me decepcionar. Porque às vezes eu coloco uma expectativa tão grande em você. E de repente você está ali sendo você. E eu queria que você não fosse você. E aí eu me frustro. Por quê? Porque às vezes nós colocamos expectativas em pessoas. O que elas fazem por nós, o que elas podem fazer por nós, o que elas deveriam fazer por nós. E aí quando isso não acontece, a gente se entristece, a gente se aborrece, a gente fecha os nossos lábios e a gente não declara a nossa fé no Senhor. Às vezes nós não conseguimos mais levantar as nossas mãos, mês após mês, porque nós estamos tristes, porque alguém nos fez mal, porque alguém nos prejudicou, porque alguém mentiu sobre nós. Meus queridos, independente disso, a palavra de Deus diz nesse próprio capítulo que nós lemos de João 17, ele está dizendo, vocês serão odiados nesse mundo. Eu também fui. Então eu gostaria de dizer para você, não fica tristinho não, amém? Não fica querendo agradar todo mundo não, porque a palavra de Deus já disse, você vai ser odiado. Você quer ser mais bonito que Jesus? Não tem jeito. Ele mesmo disse. Às vezes as pessoas nos odeiam, queridos,
porque você fala a verdade de Deus. E as pessoas não querem ouvir verdade da palavra. Elas querem ouvir o quê? Massagear. Elas querem ouvir o que faz bem. Porque você precisa representar a boca de Deus. E os homens rejeitam a boca de Deus. Quando você vai ver o profeta Jeremias, o que fizeram com ele quando ele começou a falar a palavra de Deus? Colocaram ele no poço, para calar a voz dele. Quem fez isso? O povo que não servia a Deus? Quem fez isso aí? Os nossos irmãozinhos. Porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Então eu gostaria de dizer para você, querido, não permita que iscas de Satanás tire o seu louvor ao Senhor. Palavras que as pessoas dizem, o que elas fazem. Você não é movido por pessoas. Você é movido pelo amor de Deus. Amém? Agora, ser movido por pessoas é muito fácil. Se você parar para pensar, a psicologia fala hoje que nós temos psicopatas no nosso meio. A cada 10 tem 3 pessoas. Olha que estatística. Nós temos narcisistas e uma série de outras situações que são pessoas como seus predatórios humanos. E essas pessoas, irmãos, elas circulam por todo o ramo da sociedade. Elas circulam em igrejas, elas circulam em hospitais, elas circulam em escolas, elas circulam na sociedade. E não está escrito na testa dela que elas são essas pessoas. Mas quais são as ferramentas dessas pessoas? É a manipulação, é o envolvimento, é se mostrar aquela pessoa maravilhosa, um encanto de pessoa, até nos ganhar, até nos envolver. E depois vem o bote. E depois vem aquilo que está por trás daquelas intenções. E nós precisamos nos lembrar que nós convivemos num mundo que nós temos essas situações para lembrar. Então a palavra de Deus fala que a gente tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. O que quer dizer isso? Discernimento espiritual. Então se você for se basear em pessoas para tomar decisões, para ouvir alguém ou não ouvir, para servir a Deus ou não servir, para levantar a sua mão para o Senhor ou não levantar, você nunca vai levantar, porque existem pessoas que o desejo delas é destruir, que o desejo delas é fazer aquilo que o Senhor abomina, o Senhor fala na sua palavra. Algumas coisas Deus abomina, mas a pior delas é quem coloca irmão contra irmão. Deus abomina. E aí eu gostaria de te dizer, eu não gostaria de estar numa situação de fazer aquilo que o Senhor abomina. E eu gostaria que você blindasse o seu coração, amém, queridos? Nós estamos vivendo nesse tipo de sociedade. Então, se você for viver baseado no que as pessoas dizem, no que as pessoas fazem e no que elas são, nós vamos servir ao Senhor, igreja? Responde aí, sim ou não? Às vezes o rostinho é angelical, mas por trás daquela voz tem uma motivação. Então tenha discernimento do Senhor. Outra coisa, nós muitas vezes deixamos que a nossa fé esteja em outro lugar, na prosperidade e nos bens materiais. Quantas vezes hoje, pelas redes sociais, rede social é um grande problema nesse sentido, porque a rede social ela vende uma vida perfeita, né? Ela vende pessoas viajando. Nunca vi ninguém colocar lá um tanque de roupa para lavar, ou tirar foto da cadeira de roupa que a gente tem para passar, que nunca acaba, né? Que a gente nunca, como diz uma amiga minha, a gente não termina de passar roupa, a gente só para, né? Porque ela sempre existe. Nunca vi, você viu alguém colocar uma foto assim com o lenço na cabeça, com a roupa para passar? Não, porque isso aí né? Isso é dificuldade. O que você vê? Gente indo para Bariloche, gente indo para Miami, gente indo para tantos lugares, aqueles cabelos surreais. Você olha aquelas vestes, você fala, nem o meu salário do mês todo compra essa camisa. E aí você começa a trazer para a sua vida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fui para tal lugar, o meu marido não tem isso, meu marido não tem aquilo, na minha casa não tem aquilo outro. E aí o que acontece? A nossa fé está sendo colocada em lugar errado. Os nossos olhos começam a viver insatisfação do Senhor, ao invés de nós olharmos para tudo que Deus colocou na nossa mão e dizer, obrigada, Senhor, eu tenho muito mais do que eu mereço. Não é verdade? Porque quando nós olhamos para essas vidas, parece que a nossa é um caos.
Parece que você vai dizer, ai Deus, eu faço tudo certinho. Mas é tudo mentira, irmãos. É tudo fake. É tudo falsidade. Porque por trás de tanta coisa que a gente vê ali, existem pessoas vazias querendo provar para o mundo que são felizes. E eu gostaria de dizer para você, nós não precisamos viver uma vida para provar ninguém. Porque nós somos felizes por tudo que o Senhor já entregou para nós. Pelo que nós temos. E o Senhor diz o seguinte, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar. Então, se hoje nós temos o pouco, seja feliz com o pouco, seja grato, adore ao Senhor, porque sobre o muito Ele vai te colocar. É palavra dEle, você crê? Ele, se você é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quem falou isso? Foi a Fernanda? Foi o Bill Gates? Não, foi Deus. Foi o Todo-Poderoso. Amém? Só que às vezes nós queremos viver acreditando em fakes, acreditando em vidas que vivem de viagem em viagem. Meus queridos, muitas pessoas estão massacrando as suas famílias, porque o dinheiro que entra na casa é para cabelo, é para unha, é para viagem, é para isso, para aquilo, e vivem endividadas. Às vezes não tem comida na panela, porque o importante é mostrar uma vida. E o Senhor não te chamou para viver essa vida irreal. O Senhor te chamou para viver uma vida real, mas uma vida abençoada pelo Senhor. Se você viajar para Bariloche, louvado seja o Senhor, foi o Senhor quem concedeu. Se você for, seja lá para onde, para Paris, para Roma, foi o Senhor quem concedeu. Você não vai ter necessidade de sacrificar a sua família. Deus vai te abençoar. Amém? Mas não viva por isso. Não viva acreditando que existe isso aí. Não existe, irmãos. A nossa vida, não perca tempo com essas ilusões. Não perca tempo com isso. Não coloque a sua alegria nisso. Quantas vezes você deixou de se alegrar porque você viu alguém estar no lugar que você nunca pôde ir? Não é? Porque você viu alguém comprar o tênis que você não pode ter. Meu Deus, meus irmãos, isso é muito pouco diante daquilo que Deus representa para nós, queridos. Amém? Nós tínhamos que ter vergonha mesmo de comprar algumas coisas tão caras, com tanta gente passando fome. A gente deveria ter, nós cristãos, deveríamos ter uma sensibilidade espiritual diferente do mundo. A palavra de Deus diz que o que Ele nos entregou é para transbordar sobre vidas. Não é para viver de supérfluos, de coisas desnecessárias. Não estou dizendo que você não tem que viajar. Eu estou dizendo, não coloque os seus olhos nisso. Se você tiver uma boa roupa, um bom calçado, se você tiver um bom alimento na sua vida, isso é provisão de Deus. Isso é bênção de Deus, irmãos. Há um tempo atrás eu fiz uma viagem. E sempre que a gente viaja, a gente visita os locais, a gente visita as comunidades ali. E aí eu fui numa comunidade bem perto de nós, que lá existem pessoas que estão passando necessidade. Você acredita nisso? Sabe o que foi servido depois do culto? Pão com manteiga e suco. E o pastor falou para mim, sabe por que eu sirvo, Fernanda? Que Deus falou para mim, dá comida para esse povo, porque eles não comeram o dia inteiro e quando voltar para casa eles não vão ter o que comer. Aquilo era o café, aquilo era o almoço e aquilo era a janta. E sabe como era o culto? Glória, aleluia, era dança, era alegria. Por quê? Porque eles estavam adorando a Deus pelo que Ele é, pelo que Deus representa na vida deles. E nós, irmãos, como que é a sua vida? Será que você precisa depender só de um pão com manteiga? Não, eu tenho certeza que você comeu muito bem hoje na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas às vezes você não está tão feliz para adorar a Deus, mesmo comendo do bom e do melhor. Mesmo chegando na sua casa ligando o ar-condicionado. Você não está feliz para adorar a Deus. Por quê? Porque os nossos olhos começam a focar no que eu não tenho, enquanto Deus está derramando tanto, enquanto Deus já superabundou tanto, e eu estou colocando com o foco errado. E eu gostaria de te lembrar como Deus é bom na sua vida, querido, querida. Como Deus é bom na sua família. Então abra essa boca sempre e adore ao Senhor. Coloque a sua esperança no lugar certo.
Mesmo pessoas não tendo, elas estão dançando e celebrando. E nós muitas vezes, contudo, estamos entrando mudo e saindo calados da casa do Senhor, porque nós estamos muito insatisfeitos. Quanto mais Deus dá, menos eu me alegro. Quanto mais Deus dá, menos eu glorifico. Quanto mais Deus dá, menos está bom para mim. Por quê? Porque o meu olhar está no lugar errado. Meu olhar está naquilo que eu conquistei e não naquilo que Jesus já conquistou na cruz. Amém? Outra coisa, quando a gente tira a nossa fé de Deus e a gente coloca em si mesmo, na nossa capacidade intelectual, naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, naquilo que eu conquistei, naquilo que eu fui capaz de estudar, nas minhas formações, nas minhas conquistas, isso não é nada, porque muitas vezes nós podemos ter tudo isso e a porta ainda está fechada. E se nós vivemos portas abertas, foi porque o Senhor abriu, porque Ele abre porta onde não tem. Amém? Quantos de nós ocupamos posições que nem capacidade profissional a gente tinha para ter sido levada até elas. Mas o Senhor fez antes, porque é a boa mão dEle que acrescenta. É Ele que nos coloca nos lugares que Ele quer colocar. Estratégia. Então, se você está no lugar que você está, olhe para Deus e pergunte: Deus, por que o Senhor está me abençoando tanto? Eu preciso enxergar, Senhor. Eu quero saber o que o Senhor quer comigo e através de mim. Amém? Eu não posso só enxergar que eu estou aqui por acaso, eu não estou. Tem um propósito de Deus, irmãos. Tem um propósito do Senhor. E eu gostaria de dizer para você que existem ladrões de alegria. Sabia disso? Primeira coisa são as nossas preocupações. Não é verdade? Você já perdeu a alegria por causa de preocupação? Já perdi muitas noites de sono. Às vezes tem dia que para mim a noite é dia e dia é noite. Só eu? Outra coisa que rouba a nossa alegria, circunstâncias. É a gente olhar a família de todo mundo. Está todo mundo bem. Os filhos estão ótimos. São pessoas usadas na casa do Senhor. Não é? Estão médicos, engenheiros, arquitetos. Aí a gente olha para a nossa vida. Você fala: Deus, apresentei na sua casa. Deus, eu ensinei nos teus caminhos. E a sua palavra disse: ensina a criança, não é? Que ela não se desviará. Você vive esses conflitos? Porque isso é um roubador de alegria. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que a gente pode estar vivendo essas circunstâncias na nossa vida. Mas eu gostaria de te lembrar, são apenas circunstâncias, momentos, períodos, fases. O final ainda não chegou. O final ainda não aconteceu. Deus está trabalhando, Deus está movendo. Deus tem um testemunho especial para cada família. Nem toda família vai viver a mesma história, nem toda família vai viver o mesmo curso. Agora, o que eu posso dizer, a família que confia, que espera e que descansa no Senhor, ela sim vai viver um milagre. Ela sim vai ver Deus fazendo grandes coisas. Para a gente viver grandes coisas, as coisas têm que dar ruim primeiro. Não é verdade? Porque se for tudo ordinário, vai ser comum, vai ser simples, amém? Não é assim? Como é que a gente vive um milagre? Quando há impossibilidade. Como é que a gente vive a cura? Se a gente estiver doente. Como é que a gente vê a porta aberta? Se ela estiver fechada. Então eu gostaria de dizer para você, e é o que eu acredito para mim, o que Deus tem para fazer através da vida da nossa família é diferente do que Deus tem para fazer através da família de outros. E você precisa entender isso, que este tempo é necessário para que você cresça, para que você se equipe, para que você se prepare, para que você tenha o discernimento espiritual, para que tudo aqui seja estruturado na base forte, na rocha firme, porque quando Deus fizer, tudo vai estar ali, na direção do Senhor. Amém? Se for tudo ordinário, não tem milagre. Se for tudo muito igual, não tem. Não tem diferente. Deus não está fazendo extraordinário. Você crê nisso? Às vezes tem pessoas que olham para outras pessoas assim. Eu sei que existe isso. O filho dessa pessoa é assim porque ela não soube dar uma educação. Porque essa família não soube
ensinar as crianças. Cuidado com o que a gente fala. Porque, primeiro, todo ser humano tem um livre-arbítrio. Todo ser humano escolhe. E quando eles são pequenininhos assim, a gente escolhe. Mas quando eles crescem, a gente, pai, tem que ver as escolhas acontecerem. Mas eu gostaria de dizer para você que se Deus é um Deus geracional e nós estamos semeando no mundo espiritual, e nós estamos andando no caminho do Senhor, e nós estamos orando, e nós estamos nos colocando na brecha, o que Deus tem para fazer é uma história particular através dos nossos. Não depende de mim, não depende de você, depende do céu, depende da vontade do Senhor. Então para de querer colocar Deus na caixinha do que você acha que tem que ser. Fala para Deus: Deus, eu aceito o que o Senhor vai fazer, me ajuda a esperar. Me abre os meus olhos espirituais, Senhor. Por isso os ladrões de alegria existem. E o que a Bíblia fala sobre alegria? Gálatas 5:22 diz: alegria é um fruto do Espírito, amém? Então eu preciso buscar. Alegria vem facilmente na nossa vida, queridos? É só a gente ver dia após dia as lutas que a gente vive. Alegria é um fruto. Você precisa orar para que a alegria abunde na sua vida. Você precisa jejuar. Você precisa ler a palavra. Você precisa estar na presença de Deus. Outra coisa, a alegria ela provém do Espírito Santo. Nós sozinhos não conseguimos sermos felizes, alegres, porque essa alegria vem. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vem, ele trabalha em nós, ele move em nós. O Espírito Santo se move em você. Amém? Essa alegria vem dele. Então eu preciso dar espaço para o Espírito Santo agir na minha vida. Eu preciso falar menos e ouvir mais a voz do Espírito falando em mim. A alegria ela vem da presença de Deus nas nossas vidas. Querido, você pode não ter nada, você pode ser jogado num barco no meio do mar, mas se você tiver Deus, você tem tudo. Se você tiver a presença de Deus, você não precisa de mais nada, porque a presença de Deus ela nos supre. E a alegria que vem de Deus, ela é um estado duradouro. Ela não é algo que acontece só quando eu estou bem, quando acontece algo legal, quando eu conquisto. É um estado que todos os dias, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Oh, aleluia! A cada manhã. Ela vem de uma relação de quem tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus, queridos. Como é que a gente tem intimidade com Deus? Falando com Ele uma vez por mês? Nunca tendo tempo para Ele? Isso não é intimidade, isso é conhecer Deus. Isso é saber quem Deus é. Intimidade, a gente precisa ter um relacionamento. A gente precisa ter uma vivência com Deus. É uma fonte inesgotável. Você sabe que Deus, Ele é uma fonte inesgotável? Nunca vai cessar a paz e a alegria que vem do Senhor. Então por isso você nunca vai precisar ficar por aí desequilibrado, desesperançado, como se não houvesse esperança. Vai na fonte, ela é inesgotável. Ela nunca vai secar. A felicidade ela é diferente de alegria, irmãos. Felicidade a gente vive em momentos. Tem momentos de felicidade, quando você se formou, não é? Quando você teve um filho, que mais? Para os jovens aí, primeiro diploma, não é? O primeiro emprego, que felicidade, não é? Ganhar num campeonato, né? Vitória, sair lá com um troféu, felicidades, esses momentos passam, felicidade passa. Se nós vivemos atrás de felicidade, a gente nunca vai ser alegre. Porque a gente pode ser feliz. Todo dia a gente ganha, irmãos. Todo dia a gente conquista. Todo dia a gente é o primeiro. Não. Mas a alegria ela é diferente. Ela é algo que todos os dias o Senhor superabunda sobre a nossa vida. Se eu ganhar, se eu perder, se eu conquistar, se eu não conquistar. E essa alegria que o salmista fala é que nós precisamos primeiro depender de Deus cada dia. Amém? A palavra de Deus fala: basta cada dia o seu mal. Então o que eu vivi hoje está nas suas mãos, Senhor, o Senhor sabe. Mas muitas vezes nós amanhecemos, e eu já fiz muito isso. Eu amanheço em oração falando: Deus, até quando? Você já fez isso?
Oh, Deus deve ver uma correção de Deus que só Jesus na minha vida. Até quando, Deus? Eu falo, Deus, mais um dia. Eu estava quase fazendo lá um joguinho na minha parede, contando 5, fechou mais um quadradinho de 5, e vai contando os dias. Porque a gente fica para Deus, até quando? Até quando, Deus, essa situação não vai mudar? Até quando, Deus, isso não vai acontecer? E muitas vezes no até quando, eu estou deixando de depender de Deus. Porque eu estou vivendo sempre só esperando para ser feliz quando aquilo acontecer. Enquanto Deus, todos os dias, Ele quer suprir a nossa alma. Ele quer transbordar o nosso ser. Ele quer nos fazer estar em paz, mesmo no meio da guerra. Porque não é até quando, é enquanto isso não acontece, eu estou aqui, Senhor, na total dependência do Senhor. Amém? A palavra de Deus já diz, quem por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um dia da sua vida, um côvado. Você consegue? Você consegue tirar um fio de cabelo da sua cabeça e pôr de volta? Por mais preocupado que você esteja. Mas um segredo que eu sempre penso comigo. Às vezes eu coloco regras para mim mesma. As mesmas 24 horas, elas vão passar você adorando a Deus ou não. As mesmas 24 horas vão passar você com um problema ou você se alegrando. Então escolha se alegrar, porque as mesmas 24 horas elas vão passar, mas elas vão fazer declaração a outro dia. Porque hoje você declarou a glória do Senhor. Amanhã o Senhor já vai liberando o mundo espiritual. Hoje você confiou e dependeu dele. Então você disse, eu não quero que a minha mão faça, mas é a sua mão. Amém? Então as mesmas 24 horas vão passar. Se você depender dele ou não. A diferença é que quando nós dependemos dele, as 24 horas que passam na dependência dele, são 24 horas que Deus está em movimento, amém? Deus está trabalhando. Se você for ver um judeu orando, sabe como que ele vai estar orando? Ele vai estar se mexendo assim. Você já viu essa imagem? Judeu orando, ele está se mexendo. Você sabe por que ele se mexe? Porque eles servem a um Deus que está em movimento. Essa é a ideia quando ele está orando. Eu estou orando porque Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus nunca para. Deus nunca para de trabalhar, Deus nunca para de se mover, Deus nunca para de fazer. Por isso eu estou aqui, Deus, eu vou sofrendo, chorando, mas eu vou, Senhor, andando, eu vou caminhando, eu não vou parar não. E é assim que é. Pode rasgar nossa alma, queridos, mas a gente tem que estar de pé. Quantas vezes a gente vem rasgado para a igreja, só Deus e a gente sabe. A gente queria mesmo nem estar na cama, é debaixo da cama. Mas a gente se levanta porque a gente declara, não é por isso que eu vivo por Ti, Senhor. Ah, Deus, eu não vivo porque o Senhor vai fazer. Eu não vivo porque o Senhor vai me livrar. Eu vivo porque eu Te amo, Deus. É assim que funciona. Abre comigo Salmo 32, verso 11. Eu preciso correr. Salmo 32, verso 11. Olha o que o salmista diz. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos. E exultai todos vós que sois retos de coração. O salmista fala assim, são ordens. Ele está dando ordens aqui. Ele não está dizendo, se você quiser se alegrar, se você puder se regozijar, se você tiver condições de exultar. Não, ele está dizendo que são ordens. Ordens espirituais que eles são para ser cumpridas, amém? São para ser declaradas, são para ser vividas. E ele está dizendo assim, alegrar é uma ordem. Primeira coisa. Gostaria de perguntar aqui, quem que é justo aqui? A palavra de Deus fala que nós somos justos. Aí você pode dizer, não, eu não sou justo, eu sou pecador. Você é justo, porque justo vem de justificado pelo sangue de Jesus, amém? Então quando Deus falar do justo, fala eu sou justificado por esse sangue do Senhor. Então ele está dizendo assim, alegrar é uma ordem. Primeira coisa, se alegre. É um nível de alegria. É não ser fingido, não é ser falso, é ser profético. É ser esperançoso, é saber o Deus em que nós cremos. A nossa vida não está baseada nas nossas emoções, a nossa vida está baseada no que eu acredito, no que eu creio. Amém? Porque senão nós vamos ficar mulheres piti por aí, não é?
porque se a nossa emoção, se a gente for viver da nossa emoção, nós vamos viver com piti, né? Ai, vou morrer. Ai, isso não vai acontecer. Já viu as mulheres piti desmaia, né? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Nossa, por quê? Porque isso aí é quando as nossas emoções estão comandando a nossa vida. Tem hora, por exemplo, quando você é mãe, você aprende que tem hora que você não vai ter que ter piti. Porque se a sua criança se machucar e estiver sangrando ali, se você não tiver uma atitude firme, forte, estabelecida, você vai socorrer seu filho? Você não vai. E se não tiver ninguém na sua casa, vai ser um desmaiado e outro morto do outro lado? Não. Aí nessa hora a gente vê a força que a gente não tem. E que a gente tem também. Por quê? Porque você decidiu, porque você tem que socorrer alguém que depende de você. E é isso que eu quero dizer para você. Você precisa ser forte, você não pode ser a pessoa do piti. Porque você tem Deus, amém? Glória a Deus. Você tem o Senhor, você tem o equilíbrio do Senhor. Você sabe que não vai acontecer nada na sua vida que não esteja na permissão de Deus. Aí você pode dizer, mas e se morrer o meu pai, minha mãe? Se morrer foi porque Deus achou que era a hora certa. Nós não sabemos mais do que Ele, amém, queridos? Ele é quem sabe o que é melhor para nós, para a nossa família, amém? Quantas pessoas deixam de se alegrar no Senhor e dizem, por que o Senhor permitiu que alguém morresse? Não serve a Deus, porque está dependendo de pessoas, queridos. Deus sabe o melhor para cada um de nós, queridos. E Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O salmista está dizendo, alegrar uma ordem. Primeiro nível que a gente tem que ter. Se alegrar. Dá um sorriso aí. Deixa eu ver seu sorriso. Que tem gente tão séria aqui. Tem gente que eu nunca vi sorrindo. Dá um sorriso aí. Eu sou ruim para sorrir também. Manda sorrir na foto. Nunca dá sorriso. Dá um sorriso aí. Primeiro, se alegrar. Segundo, o salmista fala, regozijar. Ô, glória. Então dá uma regozijada aí. Deixa eu ver quem é bom de regozijar. Meu Deus, tão vivo, tão morto. Como é que é regozijar? Já vi alguém regozijando aí? Sai pulando, sai saltando. Eu nem consigo, meu joelho nem permite. Mas eu regozijo parada assim. Outra coisa, exultar. Outro nível da alegria. Então eu quero dizer para você, que se você começar se alegrando no Senhor, o Espírito dele é tão maravilhoso que ele vai te fazer regozijar. E depois ele vai te fazer exultar. E você vai falar como o povo de Israel falou quando eles voltaram da Babilônia. Estamos como os que sonham. Porque é quando você vive a vontade de Deus para você, que é boa, que é perfeita e ela é agradável. À medida que nós manifestamos a alegria do Senhor na nossa vida, a gente aprende que a alegria vai independer das circunstâncias, amém? Você subiu de degrau no nível espiritual. Você não está feliz porque alguém sorriu por você ou não. Você não está feliz porque você comeu caviar ou não. Você está feliz porque você ama Deus. Porque você foi salvo por Deus. E o regozijo, que é a alegria, muitas vezes é a paz que Deus coloca no nosso coração, amém? Às vezes alguém vai perguntar para você, escuta, Cristiane, está acontecendo tudo isso, como é que você está em paz assim? Você vai dizer, essa paz não vem de mim, vem do Senhor. É isso que Deus faz com a gente, quando a gente coloca a nossa fé nele. Ele te dá paz mesmo em meio à guerra. Ele te dá força mesmo em meio quando você achava que não teria força. E é no regozijo que nós entendemos que todas as coisas estão no controle do Senhor. É quando você está se alegrando no Senhor e você vê Deus movendo, Deus fazendo, Deus liberando, Deus trabalhando, Deus salvando, Deus restaurando, Deus abrindo a porta, Deus movendo um milagre, você olhando os anos. E olha, eu vou dizer para você, quando você começa a viver o regozijo do Senhor, os anos que você sofreu, você nem vai se lembrar mais, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é tão poderosa, que toda tristeza, toda angústia que a gente viu fica para trás. Porque a alegria do Senhor, ela é poderosa. Então, nós precisamos entender que quando Deus está no trono, Ele nunca está ausente da nossa vida, amém?
Deus está no trono, Deus está reinando, aleluia, amém? Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Nós precisamos regozijar, exultar, porque nós podemos contar com o Senhor todos os dias. Ele trabalha, o Senhor não dorme, Ele não dormita, Ele está dia e noite trabalhando em favor daqueles que confiam, daqueles que se derramam neles. Então exultar significa o quê? Nós quebrarmos as barreiras das nossas limitações. Então não fique mais preso por correntes, queridos, correntes do desânimo, do que você não vê acontecendo, do que fizeram, do que disseram, do que você tem e do que você não tem. Seja livre com as suas mãos erguidas e diga: bendito seja o nome do Senhor, ainda que eu vou me alegrar, eu vou exultar, eu vou saltar. E alguém pode olhar para você e falar: você está saltando assim? O diabo é especialista nisso, né? Ele chega para Deus e fala sobre nós. Olha lá, tira isso dela para ver se ela vai exultar. Não foi assim que ele falou para Deus sobre Jó? Tira os filhos, tira a saúde, tira a provisão. E Jó mostrou para o inimigo que ele não dependia do que ele tinha para servir a Deus. Você sabe o que é perder 7 filhos num dia só? Você sabe o que é isso? Perder bens, meus irmãos, é tranquilo, mas perde 7 filhos num dia só. Para ver. Algum de nós já estava até nem fecha a cova, derrama a gente, me enterra vivo aqui. Eu acho que ia ter coragem, que ia ter coragem de falar isso aí. Me enterra vivo aqui. Mas Jó não. Jó, ele exultou ao Senhor, tendo ou não tendo, com alegria ou sem alegria, na doença ou sem doença. Então, exultar ao Senhor significa quebrarmos barreiras das nossas limitações físicas. Então, nós temos que nos alegrar e pularmos de alegria, porque Deus é a nossa alegria. Zacarias, no capítulo 9, verso 9, ele dá uma declaração para nós. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, jumentinho, filho de jumento. A nossa alegria está nesse dia, no dia que o Senhor foi até o Calvário, no dia que o Senhor se entregou, no dia que o Senhor morreu, Ele venceu as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele nos ligou novamente a Deus, Ele nos deu acesso à graça, nós estávamos para sempre separados de Deus, e hoje nós temos acesso a Deus. Por que as outras coisas, irmãos, estão sendo mais importantes para nós do que isso? Pelo amor da sua vida, pelo amor da sua alma, a sua alegria, ela deve ser para a eternidade, querido. Você não pode mais adorar a Deus por coisas, por situações. Você tem que adorar a Deus pelo que Ele já fez. Deus se cala há 400 anos. Quando você para em Malaquias, para o Novo Testamento, 400 anos as pessoas não ouviram mais a voz de Deus. Não ouve mais Deus falando. E de repente, quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver que depois de 400 anos, depois do silêncio de Deus, depois de Deus não falar mais com a humanidade, você já pensou o que é Deus não falar mais com a gente? Você já pensou que a gente não sentir mais essa força, essa presença que nos dá autoridade, que nos dá ânimo para levantar? Nós sucumbiríamos. Depois de 400 anos, lá no Evangelho você vê essa palavra de Zacarias se cumprindo. Eis que o Senhor está indo sobre o jumentinho, e o povo está cantando Hosana, Hosana ao filho de Davi. Ou seja, o profeta declarou e o Senhor cumpriu. E eu quero lembrar a você, aquele que declarou lá e cumpriu é o mesmo que declara sobre nós, e Ele continua sendo Deus que cumpre o que Ele fala. Amém? Às vezes, irmãos, nós queremos comparar Deus a pessoas. As pessoas prometem e não cumprem. As pessoas dizem que vão fazer e não fazem. E aí nós ficamos neutros. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus não é pessoa, Deus é Deus. Ele cumpre e Ele faz. Amém? Ele cumpre e Ele faz. Para a gente finalizar, gostaria de falar 2 coisas para você. Lá em Atos capítulo 16, verso 22 a 34, você vai ver Paulo e Silas, eles estavam num cárcere. Eles estavam acorrentados,
Se você quiser marcar para ler na sua casa. Eles estavam acorrentados, as costas deles estavam marcadas por chicotadas. Eles tinham apanhado muito. Eles estavam ali no cárcere. E o texto vai dizer que perto da meia-noite, acorrentados, presos e tinham sido açoitados. Imagina se hoje o evangelho fosse proibido de ser pregado e alguém entrasse lá na sua casa, te prendesse, te açoitasse, colocasse corrente nos seus pés. O que você faria lá na prisão? Minha mãe, meu Deus, pastor. Aí a palavra de Deus está dizendo, perto da meia-noite, sabe o que estava acontecendo? Ao invés deles ficarem tristes, eles estão alegres cantando louvores. Eita Deus! Isso é a atitude de quem confia em Deus, queridos. Eles sabiam que eles estavam ali, mas eles estavam felizes porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. E eles estavam vivendo aquela situação, sabe por quê? Porque Paulo, ele já tinha declarado, ele ia declarar, não é? Mais à frente. Eu sei viver com fartura e com necessidade. Eu sei viver livre e sei viver acorrentado. É como que ele dissesse, parafraseando para nós hoje. Podem acorrentar os meus pés, podem me prender em prisões, mas ninguém pode prender o que eu sinto por Deus aqui. Ninguém pode tirar de mim o direito de louvar. Ninguém pode tirar de mim o direito de cantar. E a palavra de Deus está dizendo que eles cantando, o que aconteceu? As portas das prisões se abriram. Amém? Às vezes você pode estar se perguntando por que ainda que algumas coisas não aconteceram. Porque você tem que parar de ficar triste, reclamando e murmurando e começar a se alegrar. E começar a cantar. E começar a mover no mundo espiritual que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, que Deus está se movendo, que Deus ainda vai fazer. Amém? Você vai dizer, eu não vou morrer antes que os meus olhos vejam, porque você está declarando no mundo espiritual. E quando a palavra de Deus diz, num texto ela diz assim, está alguém alegre? Faz uma pergunta. Cante louvores. Amém? Está alguém alegre? Cante louvores. E quando eles cantavam, olha que interessante. Terremoto, um ser humano pode controlar um terremoto? Você pode fazer um terremoto acontecer? Será que a gente pode mexer lá? Eu descobri que terremoto, né, os estudantes me ensinaram esse final de semana, é diferente daquelas placas tectônicas lá, né? Nem eu sei explicar. Mas a gente não tem poder sobre o terremoto. Mas olha que interessante, eles estavam presos, não podiam mover as pernas, não podiam fazer nada por eles. Mas eles estavam cantando para aquele que pode, para aquele que tem o poder, para aquele que move essa terra que está, ó, nas tuas mãos. A palavra de Deus diz que Deus repousa os seus pés sobre a terra. Ou seja, Deus tem todo o poder. Então eles estavam presos, mas eles estavam cantando, louvando. E o que aconteceu? Um terremoto. Quem fez isso? Deus. Quem moveu isso? Deus. Quem libertou eles? Deus. Então eu quero dizer para você, você não pode fazer, mas Deus pode. Você não pode mover, mas Deus pode. Você não pode mudar as pessoas, mas Deus pode. E a gente só experimenta essa alegria completa, queridos, quando a gente coloca a nossa fé no lugar certo. E a nossa fé precisa estar em Deus, amém? A nossa fé precisa estar no Senhor, aquilo que Ele é. Me dá 5 minutinhos para a gente finalizar. Existe um devocional do nosso irmão Charles Spurgeon. E ele fez um devocional sobre este salmo. E esse devocional é quase se fosse uma poesia, meus irmãos. Eu acessei e vou ler para nós. Feche os seus olhos para que você se delicie em cada palavra dessa. Como Deus, Ele fez esse irmão entender o que o salmista falou para nós nessa noite. Feche os seus olhos, eu gostaria que primeiro você respondesse uma pergunta para você mesmo aí. Aonde está a alegria do seu coração? Até hoje. Em que estava baseada a sua alegria? Em circunstâncias, em pessoas, em problemas, em dificuldades. E a partir de hoje, o que vai estar baseada a sua alegria? Não vai mudar, viu? Vai ter problema, vai ter corrente, vai ter cárcere, vai ter situação. Mas o que vai estar baseado? Pelo que o seu coração vai sorrir?
Pelo que você vai levantar todos os dias, porque cada homem precisa ter uma razão para viver, e a nossa razão para viver é o Senhor, amém? Olha o que o nosso irmão diz o seguinte: é uma grande bênção o fato de que os crentes podem se alegrar mesmo nas profundas aflições. Embora os problemas possam lhe cercar, eles ainda cantam. E como muitos pássaros cantam melhor em suas gaiolas. As ondas podem rolar sobre eles, mas a sua alma logo sobe à superfície e contempla a luz da face de Deus. Eles têm ao seu redor uma flutuabilidade que mantém a sua cabeça sempre acima da água, ajudando-os a cantar em meio até a tempestade, dizendo: até agora o Senhor está comigo. A quem será dada a glória? A Jesus, tudo é feito por Ele. A aflição nem sempre traz consolação para o crente, mas a presença do Filho de Deus ao lado dele na provação enche o coração de alegria. O crente fica doente e triste, mas o Senhor o visita e prepara um lugar de repouso. Ele pode estar morrendo e se reunindo às águas frias e paralisantes do Jordão, até a altura do seu pescoço. Jesus, porém, coloca os braços ao redor dele e diz: não tema, amado, morrer é bendito. As águas da morte têm a sua principal fonte no céu. Não são amargas e sim doces como o néctar, pois jorram do trono de Deus. À medida que o crente adoece, ele atravessa com dificuldade a torrente. As imensas ondas o cercam, o coração, a carne lhe falam, mas ele ouve aquela voz a ecoar nos seus ouvidos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando o crente se aproxima das margens do desconhecido, está temeroso demais para enfrentar o espérito das sombras. Jesus diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou de vocês. Assim, fortalecido e consolado, o crente não tem medo das lutas e nem de morrer. Ele está disposto a partir, porque ele contempla Jesus como a estrela da manhã e anela contemplá-lo com o sol de todo o seu esplendor. Na verdade, a presença de Jesus é o céu que nós desejamos. Ele é a glória dos nossos mais brilhantes dias e o conforto das nossas noites, amém? Levante-se, queridos, levante-se. Nós precisamos nos alegrar pelo sofrimento, pelas dores, pelas lutas, se a morte chegar, porque se a gente quer morar com o Senhor, vai precisar acontecer a morte. Tem como morar se não morrer? Só se Jesus voltar. Mas aí quando a morte muitas vezes se apresenta, a gente desespera, não é? Porque a gente quer ficar aqui nessa terra, tá ruim, mas tá bom. Mas o profeta está dizendo aqui que o crente, ele é abraçado pelo Senhor. Quando Josué ele foi assumir o lugar de Moisés, porque o próprio Deus o chamou, Deus foi tão maravilhoso que Deus fala para Josué: não tema, seja corajoso, eu sou contigo. Amém? Eu gostaria de lembrar você: seja corajoso, seja forte, seja firme, seja constante, porque o Senhor é com você. Ainda que os seus olhos não contemplem aquilo que você sonha e deseja, eu também não tenho tudo que eu quero. Eu ainda não estou vivendo tudo que eu espero. Mesmo que os meus olhos não estejam vendo, no mundo espiritual eu estou movendo, porque eu estou crendo. Eu estou profetizando e eu não deixo o inimigo roubar de mim o louvor e a glória que é do Senhor. Amém? Ainda que o texto está dizendo: eu vou louvar ao Senhor. Então, pelo que o seu coração se alegra, feche os seus olhos e diga aí para o Senhor, declara para Ele aí: Deus, até hoje meu coração estava preso nisso. Até hoje, Senhor, circunstâncias tais e tais estavam roubando a minha paz. Até hoje, Senhor, eu levantava, deitava todos os dias do mesmo jeito, porque a minha vida estava focada no ambiente errado, na situação errada. E você diga para Deus: é você e Deus, Deus e você, em que o seu coração se alegra. Deus, em nome de Jesus, Pai, o ambiente é espiritual.
Nós estamos aqui, ó Deus, diante do seu altar, diante da sua presença, e é do seu altar, Senhor, que flui as bênçãos sobre nós, que flui, Senhor, a palavra profética, que flui sobre nós a liberação espiritual, no mundo espiritual, Senhor. Nós não somos como pessoas, como folhas secas, jogadas ao vento, Senhor. Não, nós somos filhos teus, nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos viver a nossa vida dependente do seu amor, apenas dependente do Senhor, Pai, apenas dependente do seu favor, Senhor. Deus, não permita, Senhor, nos ajude a rejeitar os ladrões da nossa alegria, aquilo que vem para roubar a nossa fé, aquilo que vem, Senhor, para desestabilizar a nossa esperança, aquilo que vem para nos fazer acreditar nas mentiras do inimigo, que eu não vou ter, que eu não vou vencer, que a minha família não vai ser alcançada, Pai. A minha alegria está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. Deus, nós estamos ajustando essa noite a nossa fé, Senhor. Nós estamos ajustando no mundo espiritual, Senhor, e nós vamos cantar ao Senhor ainda que com lágrimas, ainda, Senhor, como Paulo fez, cantando, louvando o Senhor, sangrando, ferido fisicamente, mas a sua alma estava alegre no Senhor, a sua alma estava viva no Senhor, Pai. Ainda que o nosso físico esteja sangrando, ainda que os nossos olhos estejam embaçados, nós vamos caminhar pelo Senhor, nós vamos depender do Senhor, nós vamos confiar no Senhor. A nossa boca não vai se abrir, Senhor, para declarar as impossibilidades, a nossa boca vai se abrir, Senhor, para declarar a fé, assim como o salmista disse, o nosso coração, Deus, se alegra por causa do que o Senhor tem feito em nós. Nós confiamos no Senhor, o Senhor é santo, nós queremos vir para a sua casa e te adorar, deixar os problemas no lugar deles, deixar as circunstâncias no lugar delas, deixar as pessoas no lugar que elas devem ocupar, mas nada pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida, o lugar da nossa adoração. É para o alto que nós olhamos, elevamos os nossos olhos para os montes, é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Ajuda os meus irmãos, Senhor, a não andarem por circunstâncias, a não andarem, Senhor, felizes ou não, pelo que tem, pelo que não tem, pelo que alguém fez, pelo que deixou de fazer, pelo que conquistou, não, Senhor, que eles se alegrem e que a palavra, como foi liberada através do seu Espírito Santo, Senhor, produza alegria neles, e alegria, Senhor, produza neles, Pai, a exultação, e a exultação, Senhor, produza neles, Senhor, o louvor que é acima das circunstâncias, que é acima do que eu vejo, que é acima do que eu sinto, Senhor, mas é baseado no que eu creio, é baseado em quem o Senhor é. Deus, a sua palavra foi liberada. Deus, essa noite é quarta de poder, e não há nada mais poderoso do que a sua palavra. Nós vimos que a tua palavra, ela faz terremotos acontecer. Eu não sei o que precisa acontecer na casa, na família, na vida, nos negócios, no trabalho, nos filhos de cada um aqui, mas eu sei que o Senhor pode mover, eu sei que o Senhor pode fazer barreiras, eu sei que o Senhor pode mover montanhas, eu sei que o Senhor pode fazer chuva de bênção sobre este lugar. Eu sei que o Senhor pode quebrar e amolecer o coração de quem quer que seja. Eu sei que o Senhor pode pegar, Senhor, pela mão quem o Senhor quer. Por isso nós estamos pedindo ao Senhor aquilo que nós não podemos fazer, mas dependemos que o Senhor pode e o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão aí no coração e nós vamos declarar. Pastor Luiz, vem aqui por favor, para o Senhor dar a bênção apostólica. Quando o pastor Luiz vem, você vai declarar comigo assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu sou mais que vencedor. Você pode declarar